Eu vou te passar, Fernão. Vamos só aproveitar que o coronel mencionou a economia argentina e a gente tem aqui alguns números que ilustram essa realidade do nosso país vizinho. São os seguintes: a inflação na Argentina atingiu a marca de 92,4% no acumulado de 2022. No mês de novembro, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos mostram que o índice ficou em quase 5%. Puxado principalmente pelo aumento do custo da habitação, energia elétrica, água, gás e outros combustíveis. A inflação argentina é a segunda maior da América Latina, atrás apenas da Venezuela, onde já supera 160% no acumulado de 12 meses. O índice no país, governado pelos esquerdistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, é o maior em mais de 30 anos. Fernão Lara Mesquita. Deixa eu ver aqui, olha, 170 mais 90... dá 260, dividido por 2, dá 130%. É o que nós vamos importar de inflação média só desses dois países para fazer o realito, né? O realito, que é a moeda latino-americana, porque isso faz parte do sonho do Lula, né? E isso amarra esses países para sempre uns aos outros. E os brasileiros é que vão assimilar esse lixo todo que está aí em volta, espalhado, né? E vai diluir a sua moeda, a moeda que remunera o seu trabalho, né? A moeda que você juntou para ter uma velhice um pouco menos sacrificada, vai ser diluída porque esse pessoal quer fazer essa grande Cuba sul-americana, né, para poder imperar com mais força no mundo, ser uma ameaça mais pesada para o resto do mundo, né, do que eles são isoladamente, né. É para isso, né? E nós vamos aceitar isso porque a nossa Constituição é defeituosa, não prevê essa coisa, portanto, automaticamente, logicamente, nós temos que nos suicidar. Então não é que o Fachin acredita que o povo vai esquecer. Ele não está nem aí para o povo, né? Esse pessoal confia cegamente na violência que ele pode exercer e que está já engatilhada, né? O nosso futuro ministro da Justiça, seu Flávio Dino, né, que é aquele que se fantasia de foice com martelo no carnaval, exigiu do Lula, para aceitar o Ministério da Justiça, que ele tivesse também o da Segurança Pública. Por quê? Porque o Foro de São Paulo, que colocou todas essas ditaduras que agora vão dividir, fazer uma moeda comum conosco, né, foi criado com o propósito, entre aspas, né, de recriar na América Latina aquilo que se perdeu com a queda do muro na Europa do Leste, né? E o que se perdeu com a queda do muro na Europa do Leste são os governos de partido único, as ditaduras de partido único, onde a polícia política faz a lei e executa a lei. A mesma pessoa faz e executa a lei, como o Alexandre de Moraes já antecipou e já está fazendo, né? Dane-se a Constituição brasileira, o discurso do doutor Ulisses, dane-se tudo isso, né? Ele já está fazendo a lei segundo a conveniência do dia, né? Para pegar aquele cara, ele muda um capítulo da Constituição, né? E vai lá, ele que mudou e, portanto, fez uma lei nova que ele não está titulado para fazer, né? O Supremo Tribunal não tem esse poder, né? Ele mesmo executa essa lei com um pedacinho de polícia de que ele já tomou posse, que é essa Polícia Federal ali, que é um pedaço da Polícia Federal que eu não sei nem que tamanho tem, mas é o bastante para ele já sair prendendo 160 por dia e não sei o quê, né? O Flávio Dino exigiu do Lula, para aceitar o Ministério da Justiça, que ele tivesse também a polícia, todo o aparato de segurança pública, né? Para fazer isso agora em escala nacional, né? Como política de Estado, né? Como característica do regime, né?
É isso que essa gente está armando. Na nossa cara. E nós aqui discutindo que, pô, como isso não está exato e textualmente previsto na Constituição, vamos nos suicidar todos. Diga, Zé. É uma inflação de mais de 90% ao mês, isso é muito, né? O Brasil já passou perto disso. No final do governo Sarney ali, era exatamente assim, senhores, isso significa uma inflação de 2% ao dia, né? 1% ao meio-dia, ou seja, você entra num bar para tomar um refrigerante, se demorar muito, o primeiro refrigerante sai mais barato do que o segundo. É assim, né? E imagina que não há nenhuma previsibilidade de uma economia assim, ou seja, o país está arrasado. E isso é preciso muita competência e longo tempo, competência de políticos bandidos. É através de políticos que se faz um país como está a Argentina. De olho na boutique do Brasil, toda a América do Sul está. O Brasil é o grande país da América do Sul. Nós não podemos nos esquecer disso. O nosso parque industrial é o maior, de longe. E esta liderança, ela tem um custo, sim, mas ela não pode ser a custas de dificuldades para o Brasil. Construir obras fora do Brasil, acho que isso é um capítulo nefasto e passado e que ninguém vai permitir uma situação dessa. Não há justificativa moral para isso. A única justificativa é de roubo, sim, porque quando manda dinheiro, manda junto às empreiteiras e as empreiteiras retornam as porcentagens, ou retornam ou deixam depositados no exterior, porque vai a obra e a tiracolo a empreiteira. Isso é um absurdo, mas os países estão sim de olho no Brasil. E não é só Cuba, a Venezuela estatizou representação do Brasil, da Petrobras, e que Lula aceitou, não poderia aceitar, e aceitou. Então, sim, eu entendo que seria um suicídio até político investir em países fora do Brasil, né, em outros países para construção. Só mesmo definição de roubo. Eu tenho amigos na Argentina, tenho amigos colombianos. A torcida pela rejeição do Lula era maior que no Brasil. Porque para eles, sim, eles estão a eleição do Lula apaga a última luz no fim do túnel, a última esperança. Entendeu? Agora fechou. Isso tudo está fechado. E eles já estão vivendo o que nós vamos viver ali na frente. Então eles sabem do que eles estão falando. Então, a última esperança era que o Brasil continuasse sendo o lugar para onde eles pudessem pelo menos fugir, né? Como tem fugido, né? Milhares e milhares de cubanos, de venezuelanos que entram todo dia no Brasil, de bolivianos, fugindo de quem? Do Lula. E agora... Do Lula deles, né? Do Lula nosso. O Lula nosso que pôs o Lula deles, né? E agora isso aí fechou. Você está num continente prisão, né? O Lula, lá atrás, já devolveu na Olimpíada Brasileira, né, os boxeadores cubanos que fugiram para não voltar para Cuba. Ele prendeu os caras e devolveu para o Fidel Castro. É isso que é o Lula. E é nisso que nós estamos. Fechou. E como a Constituição não prevê isso, vamos morrer todo mundo. Vamos. Não há o que fazer, porque não está escrito na Constituição. Velho. Coronel está chamando, já te devolvo, Coronel, para a gente seguir nessa nossa conversa. Antes, preciso fazer mais um convite, programa terminando, e a gente quer a sua participação lá na nossa enquete, que está no ar, no site da Jovem Pan. A pergunta está aí na tela. Você apoia a PEC do ativismo judicial? Assunto sobre o qual a gente falou há pouco aqui. A parcial é essa, 55,47% dizem que sim, apoiam, 44,53% que não. Se você ainda não votou, dá tempo, participe lá no www.jovempan.com.br. Coronel Gerson Gomes, por favor, Coronel. Vou pegar aqui essa levantada de bola que o Fernão fez, porque ele inclusive citou o embaixador Mauro Vieira, e fez referência a uma explicação que eu fiz semana passada, mas essa política externa, a bem da verdade,
ela não deve nem ser colocada sobre os ombros do embaixador, que é um embaixador muito experiente, por sinal, mas sim sobre o Celso Amorim. Se nós lermos o que ele já vem falando e se manifestando, eles planejam retomar a Unasul. E para que a Unasul seja restabelecida, há necessidade de soerguer economicamente o bloco que todo esse bloco socialista está colapsando. Então a Argentina, por exemplo, esse projeto de Vaca Muerta, que é o fracking, né? Esse mesmo processo de obtenção de gás aqui dos Estados Unidos, que transformou o governo Trump, colocou os Estados Unidos como autônomo, né? com capacidade até de exportar energia. Esse projeto na Argentina é um projeto muito bom, só tem um problema: não existe nenhum país no mundo que emprestaria dinheiro para lá, porque a Argentina não paga. A Argentina ela já entrou em default e ninguém quer saber de emprestar para a Argentina. E eles pensam o seguinte: Lula fará isso. Da mesma forma, o ditador Daniel Ortega teve agora, inclusive, a sua exploração de ouro, que era a coisa que ele conseguia mais obter dinheiro para financiar a ditadura, foi boicotada pelos Estados Unidos agora exatamente porque percebia que era a última esperança. E ele também quer retomar a hidrelétrica lá de Tumarim, que quando a Eletrobras ainda não era privatizada, tinha sido privatizada, era uma estatal, o Tribunal de Contas da União conseguiu barrar um financiamento do BNDES com investimento da Eletrobras para Queiroz Galvão fazer uma hidrelétrica na Nicarágua, que era prejuízo certo. Tudo isso nós já sabemos. E o pior, na América do Sul, foi muito bem dito que o Zé Maria nos lembrou que o Brasil é o grande país da América do Sul, faz fronteira com 10 países, tem uma fronteira terrestre aí de 17 mil quilômetros, é uma coisa continental. Só que esse país que está ali incrustado na América do Sul, ele tem os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Essas organizações criminosas, hoje na Colômbia, os terroristas da Farc tomaram o país e têm a presidência. Aqueles terroristas da Farc que estavam dentro da Venezuela homiziados, hoje já retornaram. A Venezuela, a Colômbia hoje podem, junto com a Bolívia, retomar várias das rotas de exportação de cocaína que passam pelo Brasil. Tudo isso é sabido que o PCC já tem implantado na Europa, todo o seu tráfego, todo o seu transporte de drogas. Isso é uma atividade bilionária. E tudo isso financia politicamente a América do Sul, esse projeto, e está financiando o Brasil também. Então, meus senhores, não tem como nós esquecermos tudo isso, não tem como passar uma borracha. O cidadão que está se manifestando hoje, ele sabe do que está acontecendo, ele está vendo, é o crime organizado retomando as rédeas do país e com reflexos para toda a nossa vizinhança na América do Sul e Latina, e América Central, e Caribe.